Êxodo 18, de 13 a 27. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua riquíssima palavra, o registro e a Tua revelação, ó Pai, a Tua mensagem que o Senhor preservou para a edificação nossa, para a edificação da Tua igreja. Ó Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa incapacidade de entender e de aplicar a palavra em nossa vida. Mas nós temos a ciência de que Tu és um Deus poderoso e de que o Teu Santo Espírito ilumina a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra. E o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. Pelo Teu Santo Espírito, o Senhor aplica a Tua palavra em nosso coração. É por isso que nós pedimos, humildemente, nesta noite, que aquilo que o Senhor quer que nós saibamos e aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, que venha à tona neste texto, venha à nossa mente, ao nosso coração. Ensina-nos, Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem 3 formas principais de governo de igreja. A primeira delas, podemos dizer, é a forma episcopal, que é o governo dos bispos. É o governo cujo lema, podemos dizer, um governa todos. É o sistema de governo mais encontrado aqui no nosso Brasil, porque a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais o adotam. A ideia é que uma pessoa governa toda a igreja. Entre pentecostais, neopentecostais, no romanismo, um homem apenas governa sobre todos. Esta é a forma episcopal, que vem de episcopos, bispo, um governa todos. Temos também a forma congregacional, que é aquela ideia
mais para uma ideia de democracia, de que todos governam todos. No sistema congregacional, que é próprio dos batistas, mas há também igrejas congregacionais de outras denominações, o lema é todos governam todos. Como funciona? As assembleias são formadas e as decisões são tomadas pela assembleia. Então, digamos que há necessidade de fazer uma reforma na igreja. Convoca-se a assembleia e a assembleia, todos deliberam sobre todos os assuntos. Digamos que há necessidade de uma disciplina eclesiástica. Aqueles envolvidos são trazidos diante da assembleia e a assembleia vai deliberar os rumos daquelas vidas. Este é o lema, todos governam todos. E há uma terceira forma de governo, que é a representativa, ou presbiteriana, ou federativa, cujo lema é alguns governam todos. E estes alguns são escolhidos pelo povo. O povo então elege os seus anciãos, os seus presbíteros, e estes tomam as decisões, governando assim o povo de Deus. Esta é a forma presbiteriana, esta é a forma adotada pelas igrejas presbiterianas e pelas igrejas reformadas por todo o mundo. Os dois primeiros modelos apresentam graves problemas. O modelo episcopal, em que um governa todos, ele pode degenerar facilmente para uma espécie de autoritarismo, porque apenas um homem tomando as decisões. Ele é um sistema que faz com que, se houver acertos, este líder receba todos os elogios, e se tiver erros, esse líder receba toda a carga. É um sistema em que apenas um homem comanda tudo, bastante encontrado no pentecostalismo e no neopentecostalismo, por meio dos chamados missionários, chamados apóstolos e os líderes que se apresentam ali. O sistema congregacional, ele traz problemas da dinâmica da vida da igreja, porque para cada decisão é necessário convocar a assembleia. E assim a igreja vai viver de convocação de assembleias para tomar decisões. E no sistema congregacional ou independente, porque nesse sistema cada igreja é um todo, cada igreja é independente das outras, você não tem, por exemplo, a chance de apelar para conselhos superiores. E talvez você se lembre agora do Concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. Quando, surgindo uma questão em igreja local, eles apelaram para o concílio geral das igrejas. E as igrejas mandaram seus presbíteros, subiram para estarem com os apóstolos, e cada igreja local das cidades mandou os seus líderes para, numa assembleia geral, tomarem ali um consenso doutrinário do que deveria ser feito. No sistema congregacional ou independente, isso não existe. Cada igreja toma a decisão. Não há recursos para serem tomados para cima. Cada igreja está ali tomando decisões por si própria. O ponto é, meus irmãos, que nós podemos ver nesta noite é o que a Bíblia fala sobre governo de igreja. Será que a Bíblia nos dá princípios para entendermos como o povo de Deus deve ser governado? E aqui, sempre que eu falo em povo de Deus, eu estou me referindo à igreja, porque a igreja não é algo que surgiu no Novo Testamento. O conceito de igreja é ajuntamento de fiéis. Igreja é o povo de Deus salvo. E quando você conceitua a igreja desta forma, igreja é o ajuntamento dos fiéis, você recua o conceito de igreja até o Éden. Porque no Éden você já tinha povo de Deus servindo ao Senhor. Então a igreja, ela começa desde o Éden e ela passa por todo o Antigo Testamento, pelo Novo Testamento e chega até nós. A igreja é o povo de Deus reunido. A igreja não se trata de tijolos e pedras e janelas, mas é o povo de Deus reunido. O ponto nesta noite é então o que a Bíblia fala sobre o governo do povo de Deus. E o texto que nós lemos já começa a mostrar como Deus estava organizando o governo do seu povo. O texto começa dizendo: no dia seguinte, isto é,
no dia depois em que Jetro, que era um sacerdote não de Deus, de alguma outra religião, ele é alcançado pela palavra de Deus, por Moisés, e ele agora está seguindo ao Deus verdadeiro. Então Jetro, o sogro, agora convertido, agora parte do povo de Deus, ele vai dar um conselho para Moisés. Então no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Moisés assentado, como aqueles que julgam, recebendo o povo que estava em pé o dia inteiro. Uma fila imensa de pessoas, desde a manhã até o pôr do sol. Imagine 2 milhões de pessoas. Este é mais ou menos o cálculo que nós temos. A Bíblia fala de 700 mil homens prontos para a guerra. E se você acrescentar esposa e 2 filhos, que é pouco, você chega em 2 milhões. Era muito mais do que 2 milhões de pessoas, o povo que estava ali no deserto. Imagine os problemas de relacionamento que havia então num grupo de 2 milhões de pessoas. Causas, por exemplo, como um sujeito que devia ao outro por um serviço que tinha sido feito e não queria pagar, o casal que estava com problemas no casamento, o filho que estava mostrando rebeldia e os pais não sabiam mais o que fazer com aquele filho. Essas causas todas estavam sendo levadas para Moisés julgar por sobre o povo. E aqui entra Jetro com um conselho sábio. Jetro, quando viu o que estava acontecendo, ele perguntou, verso 14: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol? Moisés responde: é porque o povo que vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E aí Jetro vai dar o conselho: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Observe que Jetro chegou rapidamente à conclusão: você não vai aguentar neste ritmo, o dia inteiro falando a este povo, e o povo também não vai aguentar, tendo apenas um homem para julgar todas as causas. Veja que Jetro dá o conselho sábio. E aqui nós podemos entrar no nosso primeiro ponto. Quais características tem o governo do povo de Deus? Em primeiro lugar, é um governo espiritual. É um governo espiritual. Veja o verso 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Irmãos, o governo de Deus, ele é de ordem espiritual. Nós não tratamos de causas civis, causas trabalhistas, comerciais, industriais. O governo do povo de Deus trata de causas espirituais. Quando pessoas vêm se aconselhar com os presbíteros da igreja, e vamos definir aqui que quando eu falo presbítero eu me incluo, porque todos somos presbíteros. Existe um presbítero cujo esforço e dedicação seja o ensino. Este é o presbítero docente, também chamado pastor. Mas os outros presbíteros também são pastores. Todos os presbíteros pastoreiam o povo de Deus. Então, quando o povo vem para os presbíteros para pedir conselhos, para relatar problemas pelos quais estão passando, os conselhos que os presbíteros vão dar são espirituais. São conselhos que vão apontar para Deus, e as causas serão levadas diante de Deus em oração. Não que o presbítero seja um intermediário, mas o presbítero vai ajudar estas pessoas em oração. A nossa causa é espiritual. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, verso 17, escreveu: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu destaco esta frase: pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Essa é a função dos presbíteros. Os presbíteros velam pelas almas, porque eles prestarão contas. As ovelhas são de Deus. O rebanho é de Cristo. Cristo é o pastor. Os presbíteros cuidam das ovelhas e serão responsabilizados. Por isso eles velam, eles cuidam, eles pastoreiam. O verso 20: ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Veja a orientação dos presbíteros. A orientação é na palavra. Os presbíteros, a liderança do povo, uma liderança espiritual, vai ensinar os estatutos e as leis do Senhor, que estão onde? Que estão aqui. Esta é a missão dos presbíteros: fazer-lhes saber o caminho em que devem andar. Os conselhos que são dados à luz da palavra guiam as ações e as tomadas de decisão das pessoas e a obra que devem fazer. A orientação é sempre na palavra. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o governo do povo de Deus, ele não pode se misturar com outras causas, senão as causas espirituais. É um governo espiritual. Em segundo lugar, é um governo representativo. Veja o verso 21. Procura dentre o povo. Procura dentre o povo. É dentre o povo que virá o governo. É um governo representativo. Não era para Moisés fazer uma seleção dos seus amigos, dos seus mais próximos, mas era para procurar em todo o povo. Seria um governo representativo. O texto paralelo em Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, escrito muito tempo depois, mas tratando do mesmo assunto, diz assim: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, olha a representação, para que os ponha por vossos cabeças. Então, Moisés, em Deuteronômio 1,13, está dizendo para o povo, escolham homens sábios, inteligentes, experimentados, representando as tribos de vocês, para que vocês os coloquem por vossos cabeças. É o governo representativo. Adiantando alguns séculos, em Atos 14, 23, nós temos o registro, promovendo-lhes em cada igreja eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eleições de presbíteros, eleições de representantes. O povo elegeu os seus cabeças, à semelhança do que aconteceu no Antigo Testamento. A segunda característica neste texto do governo do povo de Deus é que é um governo representativo. E o texto segue, então, procura dentre o povo, é representativo. Agora vem as características: homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. 4 características aqui. Primeira, homens capazes, homens trabalhadores, homens dedicados, homens com coração na obra, homens prontos a ouvir as causas e aconselhar as pessoas. Homens capazes. Não era para se escolher homens preguiçosos, homens que não se interessassem, homens apáticos. Era para serem escolhidos aqueles homens que iriam trabalhar de fato, que iriam ouvir as causas e aconselhar as pessoas, homens capazes, homens tementes a Deus, homens que temem mais a Deus do que aos homens, homens eminentemente consagrados ao Senhor, homens tementes a Deus. Conta-se, meus irmãos, que em escolas de filosofia, especialmente ligadas a Pitágoras, havia um teste moral para o aluno ser admitido na escola. E o teste consistia no seguinte: o candidato a entrar na escola
era colocado diante de todos os alunos. E era feita uma pergunta para este candidato, uma pergunta que os líderes da escola sabiam era impossível de ser respondida. Uma pergunta muito difícil. E a resposta que se esperava desse candidato era apenas: não sei, não sei. A pergunta era feita, e se o candidato tentasse dar alguma resposta, como que enrolando os questionadores, ele estava imediatamente reprovado. A resposta correta era: não sei. Mas, se o candidato dissesse: não sei, todos os alunos estavam combinados para caçoar dele, para zombar dele, para ridicularizá-lo, para que ele sentisse a pressão do grupo. E se agora, na segunda pergunta, que era o mesmo assunto da primeira, ele, temendo a pressão do grupo, ele tentasse dar alguma resposta, ele estava imediatamente reprovado. Mas se ele mantivesse a sua honestidade e dissesse, não obstante a pressão do grupo, não sei, ele estava aprovado, estava admitido à escola. Você passaria neste teste? Você teme mais a aceitação do grupo ou o compromisso com a verdade? Você teme mais a opinião dos homens ou a opinião de Deus? O que você teme mais? Aqui, a escolha era por homens tementes a Deus, homens que não se importassem com a opinião ao redor, homens que temessem a Deus. Homens de verdade, isso significa homens comprometidos com a verdade, homens sinceros, cuja palavra é sim, sim, não, não. Homens não envolvidos em maledicência, em informações falsas, homens comprometidos com a verdade. É a terceira característica aqui. Uma quarta característica: homens que aborreçam a avareza. A avareza é amor ao dinheiro. E era necessário que estes homens fossem incorruptíveis, porque eles julgariam causas. E quando se julga causas, há sempre aqueles que vão oferecer algum suborno para comprar o juiz. Então estes homens deveriam ser incorruptos, eles não deveriam ser cobiçosos de sórdida ganância, eles não deveriam amar o dinheiro mais do que a Deus, não deveriam amar o dinheiro, eles deveriam odiar o amor ao dinheiro, odiar a avareza. Homens honestos, não cobiçosos, homens que não tivessem preço, para que no julgamento das causas eles não fossem subornados. Meus irmãos, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus de fato começou a ensinar o povo lá atrás os princípios que ele desdobraria no Novo Testamento. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Olha aqui o governo representativo, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Observe que os líderes escolhidos no Antigo Testamento passavam por critérios muito exigentes, e os do Novo Testamento da mesma forma. Os critérios são maiores no Novo Testamento, são mais detalhados, mas são critérios para que a liderança do povo de Deus seja uma liderança íntegra, com caráter irrepreensível. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse coisas parecidas. Capítulo 3:
Esta é uma palavra fiel. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não seja neófito, novo na fé, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E depois, sobre diáconos, mais à frente ele diz que também estes sejam provados primeiramente, depois sirvam se forem irrepreensíveis, sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos, suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então vejam, irmãos, como critérios existem para a formação do governo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e isso chegando até nós, porque no Novo Testamento nós tínhamos 5 ofícios: o ofício de apóstolo, de evangelista, de profeta, de presbítero e de diácono. Os 3 primeiros foram temporários. O ofício de apóstolo terminou com a morte do último apóstolo. O ofício de evangelista, do qual se enquadra Filipe, era como que uma espécie de auxiliar de apóstolo, e foi um ofício que morreu também. O ofício de profeta igualmente cessou quando a revelação de Deus foi completada. Restam 2 ofícios, os ofícios de presbítero e de diácono. E pode reparar, são os únicos ofícios que nós temos listas de qualificação. Você não tem uma lista de qualificação para quem deseja ser profeta, ou para quem deseja ser apóstolo, ou para quem deseja ser evangelista. Mas nós temos listas para quem deseja ser presbítero, e lista para quem deseja ser diácono, porque estes ofícios continuam nos nossos dias. Então, o governo do povo de Deus, além de ser espiritual, é representativo. Em terceiro lugar e último, é um governo compartilhado. O texto segue dizendo: põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. O conselho foi aceito, e os chefes escolhidos foram chefes com diferentes números. Então, primeiro chefes de 10, um homem para julgar sobre 10 causas. Se este não resolvesse, você teria um chefe de 50, que era um chefe sobre 5 grupos de 10. Se a causa fosse grave demais, que o de 50 não conseguisse resolver, ele passava para um chefe de 100, que era um chefe de 10 grupos de 10. Se a causa fosse grave demais, ele passava para o chefe de 1000, e o chefe de 1000, resolvendo a causa, cessava. Mas se o chefe de 1000 achasse a causa difícil demais, aí ia para Moisés. Havia um filtro então, para que o povo de Deus resolvesse os seus problemas, e se não se resolvesse, aí sim as causas mais difíceis seriam julgadas
por Moisés. Meus irmãos, o governo do povo de Deus, então, é compartilhado. Nós lemos Atos 14, 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. O governo é compartilhado no mundo inteiro, o governo do povo de Deus, por presbíteros que são escolhidos pela vontade de Deus, e esta vontade é manifesta no voto dos irmãos da igreja que votam. Atos capítulo 15, Conselho de Jerusalém, aconteceu exatamente isso, um governo compartilhado. Surgiu uma questão grave, e não foi o apóstolo Paulo que resolveu a questão, não foi um homem, não foi o grupo de 5.000 crentes que resolveram fazer uma assembleia de 5.000 para resolver a questão. A questão foi resolvida de uma forma representativa e compartilhada. Os presbíteros das igrejas subiram até Jerusalém para estarem com os apóstolos, e ali a questão foi resolvida. Observe um outro ponto. Os apóstolos haviam estado com Cristo, haviam aprendido direto dos lábios de Cristo. Os apóstolos foram a primeira liderança que Deus estabeleceu. Os apóstolos poderiam dizer assim, uns aos outros: meus irmãos, nós aprendemos direto com Cristo, vamos resolver essa questão. Paulo poderia dizer: olha, eu sou o apóstolo dos gentios, vamos resolver aqui entre nós. Não, eles chamaram os presbíteros das igrejas que havia na época, para que os presbíteros subissem, porque eles sabiam que o governo da igreja, o governo dos anciãos, sempre foi assim. No Antigo Testamento eram os anciãos que eram os líderes do povo. Quando Moisés volta para o Egito para libertar o povo, ele não fala com 2 milhões de pessoas, ele fala com os anciãos do povo, que eram os líderes. No Novo Testamento, a palavra ancião é em grego presbíteros. O governo dos anciãos continua até os nossos dias. É um governo compartilhado. Meus irmãos, no Novo Testamento há uma palavra que se repete mais de 50 vezes, que ela é traduzida em português por uns aos outros. Orai uns pelos outros, aconselhai uns aos outros. E essa palavra, usada com tanta frequência no Novo Testamento, nos mostra que a igreja é um local de nós cuidarmos uns dos outros. A igreja não é um local para nós virmos, assistirmos o culto, voltarmos para casa e só no próximo domingo ter contato com os irmãos. Não, nós somos família da fé. Nós oramos uns pelos outros. Nós confessamos nossas fraquezas uns aos outros. Nós nos aconselhamos uns aos outros. Embora o governo presbiteriano seja o seguido pela igreja presbiteriana, há desvios, há distorções. Há igrejas em que só o pastor cuida do rebanho. Não é o caso aqui, graças a Deus. Aqui temos presbíteros que cuidam do rebanho. Mas há muitas igrejas neste país em que o pastor não deixa os presbíteros pastorearem. Ele acumula o poder para si. E ele, na prática, é um episcopal. Na prática. E isso, meus irmãos, dá um aspecto de dominação do rebanho. Isso não é correto. Isso não é bíblico. Isso não é saudável, na verdade. Observe a quantidade de pastores que estão com problemas de saúde, com estafa e com problemas por excesso de trabalho. Não são poucos, porque muitas vezes o pastor quer cuidar do rebanho sozinho, e não é assim que funciona o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos os presbíteros pastoreando, e é assim que deve ser. Nós somos de um governo representativo, porque a Escritura assim nos ensina. Então, há uma clara ênfase no Novo Testamento de uma igreja, digamos, terapêutica, em que os irmãos cuidam dos irmãos, e aí os casos mais graves sobem para os presbíteros. Veja a analogia que eu estou traçando aqui. Numa igreja em que os irmãos têm comunhão uns com os outros, em que os irmãos
confessam suas fraquezas, seus pecados. Numa igreja em que há aconselhamento mútuo dos fiéis, apenas as causas mais graves vão subir para os presbíteros, porque há um tratamento entre irmãos, uns aos outros, aconselhando mutuamente uns aos outros. É assim que a igreja deve ser. Eu concluo com mais algumas aplicações. Primeira, Cristo é o único cabeça da igreja e não há outro, nenhum homem é cabeça da igreja. Cristo é o único cabeça da igreja, Cristo é o Rei dos Reis, Cristo é o cabeça da igreja e Ele governa a igreja delegando poderes aos seus presbíteros. Os presbíteros agem com delegação que vem do próprio Cristo, e Mateus 18 está falando sobre isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. E o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Qual é o assunto de Mateus 18? Disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica. Cristo disse para os apóstolos, e os apóstolos representam aí os presbíteros, a liderança: o que vocês desligarem aí, eu desligo aqui, o que vocês ligarem aí, eu ligo aqui. Por que Cristo disse isso? Para que não houvesse contestação dentro do povo de Deus, do tipo: quem esse conselho pensa que é para me disciplinar? Quem esses presbíteros acham que são para aplicar uma disciplina no meu filho ou na minha filha? Eu já ouvi isso, não aqui, graças a Deus, eu já ouvi em outros lugares. Conselhos sendo ameaçados até de processo na justiça comum, por conta de disciplina eclesiástica. Quem disse isso? Cristo disse isso. Cristo delegou autoridade aos presbíteros, ao governo da igreja, de modo que os presbíteros que zelam pelas ovelhas, como quem prestarão contas, têm autoridade para disciplinar pessoas que não se arrependem, porque igreja é lugar de pecadores, igreja é lugar de pessoas que se arrependem. Se a pessoa está sendo admoestada 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não se arrepende, e não larga o pecado, ela tem que receber um remédio mais forte. E se não se arrepender, ela tem que ser considerada como gentílica, ela tem que ser expulsa da igreja, ela tem que ser excomungada, porque igreja é lugar de quem se arrepende. Quem não se arrepende não é crente. Não pode participar da mesa do Senhor quem não se arrepende. Igreja é lugar de pessoas que se arrependem. Se a pessoa não está se arrependendo de jeito nenhum, está dando mostras de que não é crente. E aí, o governo da igreja, com a delegação de Jesus Cristo, tem que tomar providências, porque a disciplina começa na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Essa é uma primeira aplicação. Segunda, a forma de governo da igreja não é um assunto sem importância. De vez em quando fala-se isso por aí. Por que não é sem importância? Porque nós temos Deus falando muitas vezes sobre a forma de governo na igreja, ensinando que o governo é representativo, é o governo dos anciãos, é o governo dos presbíteros. Terceira aplicação, Jetro, mesmo sendo novo na fé, deu um conselho de sabedoria para Moisés. Aceite conselhos, mesmo que seja de novos convertidos. Eles podem estar sendo usados por Deus. Não seja orgulhoso. Eu tenho 30 anos de igreja, quem é esse catecúmeno para me dar um conselho? Não seja orgulhoso, porque Jetro, um novo convertido, deu um conselho precioso para Moisés, e Moisés teve a humildade de ouvir e de aceitar. Deus usa as pessoas ao nosso redor. Quarta aplicação, obedeça seus líderes, obedeça os presbíteros. A palavra diz em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Obedeça aos presbíteros, para que eles não tenham que gemer.
para que eles façam isso com alegria. Essa é a vontade do Senhor. Quinta aplicação: ame os presbíteros. Veja o texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amem os presbíteros, amem os líderes da igreja, porque eles velam por suas almas, eles responderão pelas almas de vocês. Isso nos conduz à próxima aplicação: ore pelos seus presbíteros, ore pela liderança da igreja, não só os presbíteros, mas os diáconos, porque estes homens são alvo das tentações e dos ataques do diabo. O diabo sabe que se ele derrubar a liderança, o estrago é muito maior. E não são poucos os pastores e presbíteros que estão caindo do mundo evangélico afora. Ore pelos presbíteros, ore pelos diáconos. Eles são muito tentados, eles são alvo dos ataques do diabo. Ore por eles, precisam de oração. Sétima aplicação: quando for escolher presbíteros e diáconos, não escolha os mais bem-sucedidos financeiramente, os mais bem-sucedidos profissionalmente. Escolha aqueles que são mais tementes a Deus, aqueles que demonstram mais grau de espiritualidade, que se parecem mais com Cristo. Isso acontece em muitas igrejas. Escolhe-se o empresário para ser presbítero apenas porque ele é empresário, ou escolhe-se um grande profissional liberal apenas porque ele se deu bem no mundo profissional. Não, os critérios nossos são espirituais. Nós demos aqui os critérios, não é? E eles apontam para uma vida de integridade diante do Senhor. Então, os critérios são sempre espirituais, é eles que devem nos guiar. Oitava aplicação: ajude o seu irmão, ore por ele. Como nós falamos, a igreja, ela deve ser uma igreja em que uns cuidam dos outros. Ore pelos seus irmãos, aconselhe os seus irmãos, de modo que os casos mais fáceis sejam aconselhados pelos próprios irmãos, e os casos mais difíceis subam para os presbíteros. E uma aplicação final, meus irmãos, uma nona aplicação. E aqui eu leio o texto de 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Há muitos crentes que estão sendo escravizados por líderes autoritários. Muitos. Líderes que são ameaçados. Aliás, líderes que ameaçam. Crentes que são ameaçados. Líderes que dizem assim: se você sair da nossa igreja, você vai estar sem cobertura espiritual. Se você sair da nossa igreja, você vai ser amaldiçoado, você não vai ter mais nenhuma felicidade. O mundo evangélico está cheio desta pregação, essa chamada cobertura espiritual, que é uma ficção, que é uma lenda sem base bíblica nenhuma, porque Cristo é o nosso pastor, é o nosso sumo sacerdote. Então, eu sei que os irmãos que estão aqui estão libertos disso, mas fica a nossa palavra para aqueles que vão ouvir este sermão pelas redes: saia desta escravidão, desta opressão, não siga um líder autoritário. Cristo nos chamou para a liberdade, para a verdadeira liberdade, e a palavra de Deus fala sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro escreveu: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles. Veja, Pedro era apóstolo, e Pedro aqui, ele, num ato de humildade, ele se identifica não como apóstolo, mas como presbítero. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. Presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus. Presbíteros são pastores. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por sorte da ganância, lembra-se, que aborreçam a avareza, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. E aqui é o ponto. Nenhum homem que se apresente como líder espiritual, evangélico, cristão, pode ser um dominador do rebanho. Nenhum, porque isso está contra as Escrituras. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Modelos do rebanho. Então você deve seguir líderes que se parecem com Cristo, que são modelos do rebanho. Meus irmãos, nós não temos clero e laicato no protestantismo. Clero como sendo um alto grau de santidade e os leigos aqui. Nós temos um rebanho do Senhor Jesus Cristo. E os presbíteros são modelos do rebanho, são ovelhas também, mas eles se aplicam a se tornar modelos do rebanho. Se você vai escolher uma igreja para frequentar, escolha uma igreja cuja liderança se pareça com Cristo, em que os líderes sejam modelos do rebanho. Liberte-se dessas igrejas que têm pequenos ditadores, que acumulam poder e vivem ameaçando os seus membros. Não são pastores verdadeiros, não são ditadores, são mercenários, são mercadejadores da fé. Assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a nossa noção e o nosso conhecimento sobre o governo da igreja seja sempre amparado pelas Escrituras, que nós sejamos uma comunidade, uma família em que irmãos cuidam de irmãos e que os líderes sejam modelos do rebanho, parecidos com o Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.